Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar de um sentimento que eu conheço assim com a palma da minha mão. Continuando ali falando dos sentimentos da tabela de Hawkins. Hoje eu vou falar sobre a raiva. Para quem não me conhece, eu sou Melissa Rossetti, terapeuta de inteligência emocional, médica veterinária e terapeuta homeopata. Então vamos lá. Raiva. Quem nunca sentiu? E sabe, gente, graças a Deus que a gente sente raiva. Então eu vou falar da raiva que é ruim, que é o desequilíbrio, que é o que todo mundo pensa na hora que você pensa numa pessoa raivosa, e o quanto a raiva é importante para que a gente realize qualquer coisa. Então a raiva, ela é um sentimento que ela vibra em 150 Hz. Para quem não acompanhou, a tabela de Hawkins, ela fala que todos os sentimentos abaixo de 200 Hz, ela vai contrair a minha consciência, e todos os sentimentos acima de 200 Hz começam a expandir a minha consciência. Poxa, então raiva já está ali em 150, não está mais tão longe daquilo que eu preciso para estar num estado de expansão de consciência, para estar num estado onde eu começo a me aceitar, onde eu começo a realizar coisas. Mas, poxa, quando eu falo de raiva, eu sempre penso numa coisa muito ruim. Por quê? Porque a emoção que a raiva traz, uma emoção em total desequilíbrio, descontrole, o lado péssimo da raiva é o ódio. Só que o ódio, o que é o ódio? O ódio, ele é o antônimo ali do amor. Você não vai odiar ninguém ou nenhuma situação sem ter passado pelo amor antes. Mas lembrando que ódio realmente é uma situação de extremo desequilíbrio, tá, gente? E outra coisa, quem tá vivendo só na raiva, qual que é o problema de uma pessoa que vive na raiva? Por que eu falei assim, hoje eu vou falar da raiva, às vezes o vídeo fica até um pouquinho mais comprido, porque é um lugar que eu morei muito tempo. Sim, falando de mim, eu morei quase uma década morando na raiva. Década, 10 anos, quase isso. Num processo de profunda ingratidão, num processo que eu falo isso, quem for meu amigo e estiver assistindo isso vai rir, porque fala, realmente, ela me falou isso, que eu falo, olha, muito obrigada por você ter convivido comigo nesse período da minha vida, como você me aguentou? Eu não me aguentava, então como que o outro me aguentava? E eu agradeço essas pessoas por não terem soltado a minha mão. Os amigos mais antigos, acho que não soltaram a minha mão, por lembrar quem eu era, que eu sou uma pessoa super otimista, eu sou uma pessoa pra cima, eu sou uma pessoa que sempre acha que as coisas vão dar certo. E para os amigos que ficaram comigo só naquele período, é porque realmente tinha ressonância. Eles também estavam nesse processo de dor. E os que estão comigo até hoje, é porque assim como eu, viveram um processo e saíram desse estado. Então vamos lá continuar falando da raiva. Uma pessoa que ela vive na raiva, que ela vive em 150 Hz, gente, é muito fácil viver aqui. Hoje em dia, principalmente no Brasil, onde as pessoas estão com muita dificuldade de entender o que é união, de falar em uníssono, qualquer coisa que você fale, você tem que dar para qualquer assunto, tá? Você tem que tomar partido de A ou de B, não existe um lugar ali de encontro. Então é muito fácil sentir raiva. A pessoa vai ver um telejornal, vê uma notícia e toma aquilo como pessoal e entra no estado de raiva. Aí você entra no estado de raiva, o que acontece? Você começa a vibrar ali e entrar num estado de reclamação sem fim. O que é reclamar? Reclamar é clamar 2 vezes, ou seja, se tudo aquilo que eu emito vai vir para mim 2 vezes mais, isso é uma lei universal que fala lá na física quântica, que fala nas doutrinas ou religiões orientais, tudo que em vários lugares você acha falando, que você vê falando a mesma coisa, a gente chama de lei universal. Ninguém criou, não teve uma pessoa que foi lá e criou. É apenas constatação de um fato. Então vem alguém e escreve sobre aquele fato. A gente chama isso de lei universal. Então reclamar é clamar 2 vezes. Então eu reclamo de algo que eu não gosto. E em vez de eu procurar uma solução para aquilo, em vez de eu ver o que eu posso fazer para eu parar de sentir aquilo
para que tenha uma solução para aquele problema, eu reclamo, eu fico falando daquilo, aí minha mente não sai dali, ela estagna na raiva. E ali ela começa a morar. Então vamos supor, se eu ganho mal no meu emprego, se eu não gosto do meu emprego, em vez de eu me atualizar, tentar fazer um curso para eu fazer uma coisa diferente, de eu mudar de profissão, não, eu fico ali reclamando do meu chefe, eu fico ali reclamando do meu trabalho, eu não tenho gratidão, porque aquele trabalho, mesmo sem eu gostar dele, coloca um salário lá na minha conta todo mês, com esse salário eu consigo prover as minhas necessidades, as necessidades da minha família. Não, eu só reclamo, e eu reclamo do chefe. E aí aquilo vai virando uma bola de neve, aí eu não prospero, aí de repente tem a oportunidade de uma promoção no trabalho, aquele outro que tinha menos competência do que eu, mas ele vive num estado de gratidão maior que o meu, leva a vaga e eu fico louco de raiva, como que ele, que nem tinha tanta competência, foi e eu não fui. Mas eu estava reclamando, eu estava tendo 2 vezes mais aquilo que eu estou falando. Então isso é uma coisa importante de se falar sobre a raiva. A pessoa vai se tornando rancorosa quando ela sente raiva sem parar. Então, ela não tem a capacidade de discernimento, de ver, gente, eu já vivi lá, tá? De ver que ela é responsável pelas atitudes dela, que o mundo ao redor dela está reagindo à forma que ela está agindo com o mundo. E aí ela se torna uma pessoa rancorosa, leva tudo pro lado pessoal. Como eu disse, assiste um jornal e acha que a notícia do jornal é para ofendê-lo, ou é para deixar o mundo um lugar pior. Ai, que não para de falar de problema, não para de falar de doença. Contar um negócio para vocês, não existe só televisão, não. Existe aqui, ó, canais que a gente tá conversando no YouTube. Não gosto de YouTube, vou mexer no Instagram. O Instagram eu falo assim que é o lugar que é o mar da graça. Ali só vai aparecer o que você quer. Então eu não quero ouvir falar de notícia ruim. Segue no Instagram só aquilo que entra em ressonância com o que você quer, que é notícia boa. Mas uma pessoa que tá na raiva, ela não vai conseguir entrar no Instagram e procurar só notícia boa, procurar site que fala de evolução, de alma, de paz. Ela vai procurar aquele que arruma, entre aspas, treta, né? Você entra no Twitter dessa pessoa, ela segue só gente que tá vendo caos por todos os lados, porque é ressonância, tá todo mundo vibrando em 150 e eu vou vibrar com aquilo, eu vou viver lá. E são pessoas que elas se sentem agredidas, como um animal. E aí o que elas fazem? Elas agridem de volta. O processo é um processo muito agressivo. Então isso é todo o lado péssimo, horroroso da raiva. E olha, gente, eu atendo pessoas diariamente que chegam pra mim e falam assim: eu sinto muita raiva, o que eu posso fazer para não sentir raiva? Tem gente que já falou pra mim que tem vontade de rabiscar a parede, tem gente que já falou pra mim que tem vontade de pegar um carro e colocar na frente de um ônibus, quer dizer, uma autoagressão muito grande. Tem gente que já falou pra mim que tem vontade daquela pessoa que tá conversando com ela, fala assim: não faço, mas a minha vontade é de voar, literalmente, no pescoço da pessoa. Então esse é o lado descontrolado da raiva, que te faz mal e que todo mundo conhece, que eu podia ficar aqui 1 hora falando sobre isso, mas é uma coisa tão conhecida de todo mundo que não há necessidade. E para todas essas pessoas eu falo assim: graças a Deus que você sente raiva. Amém que você sente raiva. Lembra do que eu falei da tabela de Hawkins, que começou lá na vergonha, que é em 20 Hz, na culpa, que é em 30, na apatia, que é 50, na tristeza, que é 75, no medo, que é 100, no desejo para o lado ruim, que é o do vício, que é 125, você está em 150, que é raiva. O que é o lado bom da raiva? Gente, sem a raiva, sem a energia da raiva, ninguém muda nada nesse mundo. Como eu disse para vocês, eu sou terapeuta homeopata. Na homeopatia, a gente chama o raivoso de luético. E sem luese, nada acontece no mundo. Todos os inventores são luéticos. Todas as pessoas que fazem alguma coisa que proporciona o planeta Terra é um luético. Ou sentiu raiva para que aquilo acontecesse. Eu tô num relacionamento. Eu tô num relacionamento que eu tô vivendo lá na culpa, na apatia, na tristeza, na humilhação. Você sabe que hora que eu saio desse relacionamento? Na hora que eu sinto raiva. Na hora que eu sinto raiva é aquela hora que eu falo: chega, você não faz mais isso comigo. Cato as minhas coisas e saio daquilo ali. Não permito. A raiva é o lugar do não. É a coisa mais linda do mundo.
Agradeça a raiva que você sente, porque ela no lugar certo é fundamental para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha uma vida abundante, para que você encontre a sua verdadeira felicidade. A raiva no lugar certo é a hora que você fala, chega, é a hora do limite. E para tudo na vida você tem que ter raiva. Então, por exemplo, agora eu tô fazendo um curso de constelação familiar. Aí é a hora que eu falo assim, tá, eu podia ficar ali vendo televisão com meus filhos, comendo pipoca, brincando com o cachorro. Não, eu vou usar esse sentimentozinho de raiva para sentar a bunda aqui nessa cadeira, olhar para esse computador e estudar. Não precisa ser uma raiva louca, entendeu? Mas a raiva é o que te propulsiona. Se eu leio, estudo. Gente, eu já fiz tanto curso. Os últimos 3 anos da minha vida tem sido estudando assim diariamente. Quanto mais eu estudo, mais eu me encanto, mais eu me encho de estado de graça, sim. Mas é a raiva que me levou para esse lugar. Chegou uma hora que eu estava tão triste, que eu tinha tanta gastrite, eu tinha tanto refluxo, eu reclamei tanto, nem eu gostava mais de mim, que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar. Porque ou eu ia descer na tabela de Hawkins, e essa não é muito a minha natureza é uma natureza mais explosiva, ou eu ia fazer alguma coisa para mudar. E eu falei, chega, eu não quero. E outra coisa que eu acho assim super legal falar, por isso que esse vídeo vai ficar mais longo mesmo, não é porque a pessoa fala assim que ela não seja raivosa, que ela não seja descontrolada e que às vezes ela não tá morando lá embaixo na tabela de Hawkins. Aliás, falando de novo em homeopatia, tem um tipo de pessoa que a gente chama de cancerínica. Não significa que ela tenha câncer desse que a gente conhece, mas é um processo de autodestruição altíssimo. E a pessoa que ela tá nesse grau de autodestruição altíssimo, você olha para ela e fala assim, gente, que beleza, que pessoa controlada, olha lá, o mundo tá desabando na frente dela e ela mantém a voz calma, é uma leite, sabe a leite? Lá dentro dela tá... Mas por fora ela tá aqui plástica e serena. Isso é terrível. Isso é um processo de cancerinismo, olha o nome. E sim, essa pessoa, ela sente raiva, mas ela não explode, ela implode. E a implosão leva para baixo. Vai descer na tabela de Hawkins. Vai adoecer. Aí essa pessoa começa a ter, eu tô tendo pico de pressão alta durante a noite, eu tô em repouso, eu tô com pressão alta. Apareceu um nódulo aqui no meu seio. De repente eu comecei a ter uma diarreia. E na hora que eu vi, tava cheio de hemorroidas internas dentro de mim. Essa é uma pessoa que vibra no cancerinismo. Ela não põe a raiva dela pra fora. Lá no trabalho, às vezes ela é até um pouco difícil, mas é aquela pessoa que fala manso, na maioria das vezes. Sabe, é aquela pessoa que, falando de relacionamento íntimo, alguém trai ela, o marido trai. Lá dentro dela, ela não perdoou. Lá dentro dela, ela tá acabada. Ela tá doendo. Mas eu vou ficar com ele, não precisa fazer nada com ele, não. Não fala nada dele, não. Ó a voz. Mas olha essa voz de autopiedade, entendeu? Antes ela avançasse nele, que fosse... Gente, avançar não, tá? Mas avançar no sentido de falar, você me magoou mesmo, eu não gostei. Essa pessoa ia ser muito mais saudável do que essa que vai falar assim. Então, uma coisa que eu achei bem importante falar também é da tonalidade de voz. Porque às vezes a gente fica achando que falar muito calmo é uma coisa muito necessária, ou falar de forma enérgica é uma coisa muito descontrolada. Não. Isso é uma característica de cada um. E em equilíbrio tudo é bom. Raiva é bom, mesmo os que falam calmo de verdade, porque já estão lá num estado ou de iluminação, ou de amor, ou de alegria, também é ótimo. Eu sou aquela pessoa que eu sou enérgica. Eu sou aquela pessoa que hoje eu tô sempre em estado, no mínimo, de amor. E eu falo energicamente, principalmente das coisas que eu gosto. Na hora que eu vejo, eu tô empolgada, tô falando mais alto, tô gesticulando, porque eu sou descendente de italiano. E isso não significa que eu não esteja em equilíbrio. Outra coisa que eu vou falar que é muito importante, não significa que é porque eu esteja em equilíbrio que eu viva. Gente, tudo que é equilíbrio. Como é que é um eletrocardiograma? Sobe, alto, desce, cai, nanana. Isso significa viver. Tudo que tá aqui, ó, zoom, morreu, não é? Quando a gente vê lá na televisão, aquela coisinha batendo no coração, na hora que fez assim, morreu.
Então tá, eu estou em equilíbrio. A maior parte do tempo eu vim aqui, mas eu me desequilibro? Com certeza. E aí o que você faz quando você desequilibra? O que eu faço quando eu desequilibro é que eu tenho esse conhecimento e eu não vou morar lá. Eu vou passar por lá. E todas as vezes, para eu voltar para o meu equilíbrio, eu preciso passar pela raiva. E passar pela raiva não significa que eu vou gritar, como eu falei, que às vezes é melhor você gritar com a pessoa. Significa que eu vou falar, tá, chega, não vou mais sentir isso, eu tenho todas as técnicas para me melhorar. E vim para cá e fazer meu Ho'oponopono, e fazer meu Theta Healing, e usar todas as técnicas que eu uso com os meus clientes, comigo mesma, me perdoar 70 vezes 7 vezes o infinito, para eu voltar para o meu estado de amor e de alegria, no mínimo, pode ser maior. Então isso é tudo que eu tinha para falar sobre a raiva. Então raiva em desequilíbrio é um lugar que você escolhe morar, que você quer arrumar confusão, que você quer ter razão, sabe? Você quer convencer o outro, impor a sua vontade. Raiva em desequilíbrio, ela tem muito a ver com o orgulho, com o ego. E depois eu vou gravar também um vídeo sobre ego, porque tem muita confusão falando sobre o ego, como se ele fosse só uma coisa só ruim. Não é assim, não. Mas ela tem muito a ver com esse ego ruim, de eu querer ter razão. Você prefere ser feliz ou ter razão? Ah, eu quero ter razão. E raiva em equilíbrio é a coisa mais linda do mundo, porque é através desse sentimento que você vai conseguir ascender na tabela de Hawkins, que você vai conseguir começar a mudar a sua vida. Por exemplo, uma pessoa que ela vem para terapia, ela tá procurando terapia. Olha, eu tô sofrendo, tá tudo muito ruim, eu sei que tá tudo muito ruim, tá tudo dando errado. E eu reclamo, eu fico doente, eu choro, eu me descabelo. Quando ela sentir raiva, ela cata o telefone e procura a terapia. Procurar a terapia é um ato de raiva. Não, mas é uma coisa que eu fiz pro meu bem. Sim, mas é um ato de raiva. Na hora que você sentiu raiva, falou, chega, eu quero mudar, eu não aguento mais isso aqui. Isso é uma raiva em equilíbrio. Não precisa ser só terapia, né, gente? Seja lá o que for. A raiva, ela é o propulsor para a mudança. Quem quiser falar mais comigo sobre isso, vai me encontrar no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, lembrando que eu atendo online individualmente.